Chegou ao fim a era de Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, à frente do comando do Grêmio do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa pauta de hoje no vídeo aqui do Fora de Campo Oficial. Então, já vou pedindo para vocês o like. Senta o dedo no like, galera. Ajuda demais na divulgação do nosso projeto, como também compartilhar esse link para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no direct do Instagram. Vamos ajudar na divulgação desse nosso projeto. A gente está na contagem regressiva dos 1000 inscritos. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, se você ainda não é inscrito, deixa a sua inscrição. Se já é inscrito, traga mais inscritos para o nosso canal. Então, sem enrolação, porque hoje nós vamos falar de Renato Gaúcho. Roda a vinheta! Na última semana, o Grêmio foi eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores da América para o Independiente Del Valle do Equador. 2 jogos, 2 derrotas por 2-1, e essa eliminação acabou culminando com o fim da era, com a demissão de Renato Gaúcho do comando do Grêmio. Antes de a gente poder apresentar aqui os pontos que podem ter pesado para essa definição e também apresentar os números dessa passagem vitoriosa e histórica, ao meu ver, à frente da equipe gaúcha, vamos aqui explicar o contexto dessa saída, como ela ocorreu. Um dia depois dessa eliminação, o Grêmio soltou uma nota informando que essa decisão foi em comum acordo entre a diretoria e também o técnico Renato Gaúcho. Só que pessoas ligadas ao treinador e pessoas ligadas ao clube informaram que essa decisão partiu por parte do Renato Gaúcho através de uma ligação direta para o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Todo mundo sabe que o Renato está com Covid, ele não comandou a equipe, não esteve à beira do gramado nos 2 confrontos contra o Independiente Del Valle, então ele não teve nenhuma reunião presencial com a diretoria na qual pudesse ocorrer esse acordo. Então, fontes ligadas ao treinador e ligadas ao clube informaram para alguns veículos de comunicação que essa decisão partiu por parte do treinador através de uma ligação que ele teria feito e informando que estaria se desligando e entregando o cargo do comando técnico para o presidente do Grêmio. É importante frisar que o Romildo Bolzan sempre foi uma pessoa, um grande defensor do nome do Renato Gaúcho e foi um dos grandes pilares de sustentação do Renato durante essa grande passagem. Mas já havia algum tempo uma ala desse conselho deliberativo, porque o Romildo é o presidente desse conselho, mas há um conselho por detrás, que já levantava e endossava esse discurso de uma possível demissão do Renato, por entender que o Renato já não conseguia entregar tudo aquilo que ele entregou, principalmente nos primeiros 2, 3 anos à frente do comando do Grêmio. Mas esse discurso ele nunca ganhou força da maneira que ganhou, principalmente no último ano, até agora, que culminou com essa demissão. Mas eu vejo que é importante explicar para o nosso seguidor aqui do Fora de Campo Oficial que essa saída do Renato do Grêmio não é uma saída que acontece assim de uma hora para outra, é uma saída que já vem sendo ensaiada, já vem tendo um desgaste já há algum tempo. Mas eu quero apresentar para vocês pontos negativos, pontos que podem ter pesado para esse desfecho, para poder comprovar que essa saída do Renato para o Grêmio, ela ocorreu agora, mas é uma saída que já vem ganhando força ao longo desses 4 anos e 7 meses que o Renato esteve à frente do comando do Grêmio. Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que foi importante que reforçou. As 2 eliminações pesadas da maneira que foi na Libertadores da América para 2 adversários brasileiros. Em 2018, em 2019 para a equipe do Flamengo, da maneira que foi, perdendo por 5 no Maracanã, e no ano passado a eliminação para o Santos, sofrendo uma outra goleada em plena Vila Belmiro, após um empate na Arena do Grêmio, perdendo o jogo por 4-1 ou 4-0, não me vem agora à memória o resultado exato. 2 eliminações pesadas para cima do Grêmio, que ali o discurso de crítica para o trabalho do Renato ganhou muita força.
de entender que na hora da decisão o Grêmio não conseguia se impor e bater de frente com outras equipes. E até por entender que na temporada passada, no papel, a equipe do Grêmio era uma equipe superior do que a equipe do Santos, mas na hora dos 90 minutos, na hora dos 180 minutos, né, que foram 2 jogos, o Santos acabou sendo superior e conquistou com muitos méritos aquela classificação para a semifinal. Outro ponto que pesou bastante foi o fato do Renato nunca ter dado tanta atenção para o Campeonato Brasileiro. O Renato nunca afirmou isso e nunca confirmou esse discurso nas entrevistas. Sempre que era questionado por usar jogadores reservas em muitas rodadas do Brasileiro, ele falava que não estava deixando o Campeonato Brasileiro de lado, só que estava dando prioridade para as Copas. Foi uma estratégia que ele definiu, que teve o aval da diretoria, é importante ressaltar isso, mas que a diretoria concordou até o momento que o Renato estava conquistando os títulos da Copa, como conquistou a Copa do Brasil, como conquistou a Libertadores. A partir do momento que esses títulos de Copa pararam de chegar e também o desempenho no Brasileiro continuou sendo abaixo do que se esperava, aí as críticas começaram a aparecer e uma ala da diretoria começou a reforçar esse discurso. Por que não dar atenção ao Brasileiro? Seria até bom para o Renato, que é um título que ele ainda não tem, e o Grêmio já há alguns anos, já há um bom tempo, não conquista o título brasileiro. A última conquista foi na década de 90, em 95 ou 96, salvo me engano. Então, esse fato de não ter dado uma atenção maior para o brasileiro pesou também. O Renato formou bons times à frente do Grêmio nessa passagem que ele teve, e a sensação que nos dava é que essas equipes poderiam ter feito campanhas muito melhores do que foram feitas dentro do campeonato brasileiro. E um outro ponto que também pesou bastante foi agora o último, que foi a perda do título da Copa do Brasil. Eu não vou dizer nem perder a final, mas a maneira como foi perdida a final. O Grêmio fez 2 jogos contra o Palmeiras, sofreu 3 gols, não marcou nenhum gol, não conseguiu criar o suficiente para marcar um gol sequer. Então o Grêmio não conseguiu competir contra a equipe do Palmeiras de Abel Ferreira. A verdade foi essa, ficou muito nítido isso, que o Grêmio não conseguia agredir, não conseguia incomodar o Palmeiras nos 2 confrontos e foi dominado nos 2 jogos, tanto na arena do Grêmio como também no Allianz Parque. Então, ali acho que foi a gota d'água, né, a cereja final para reforçar esse discurso, e aí o Renato já começou uma outra temporada com uma pressão muito grande. E aí veio essa eliminação para o Independente Del Valle, que selou esse ciclo vitorioso, mas que já vinha tendo um desgaste com o passar do tempo. Só que a gente precisa entender que um treinador que fica 4 anos e 7 meses à frente do clube, se ele ficou todo esse tempo, é porque ele teve trabalho, ele teve resultado. E é isso que a gente vai começar a apresentar rapidamente para vocês. O Renato ficou 4 anos e 7 meses, quase 5 anos à frente do comando técnico. Acho que é o treinador há mais tempo na era moderna. Se eu não me engano, o Renato só não superou o trabalho do Tele Santana à frente do São Paulo. Tele Santana, na década de 90, ficou bastante tempo. Eu não sei o tempo exato do Tele, mas foi mais tempo do que o Renato, onde conquistou ali Libertadores, Mundial, Brasileiro, Campeonato Paulista, conquistou uma porrada de títulos do Tele Santana, 10 taças que foram conquistadas num espaço de tempo maior. Ficou mais tempo no comando do São Paulo do que o Renato à frente do Grêmio, mas o Renato ficou um tempo absurdo, ainda mais nessa cultura do nosso futebol brasileiro de ter trocas excessivas à frente do comando técnico, que foram números assim sensacionais. O Renato teve à frente do Grêmio por 308 jogos e teve um aproveitamento acima de 60% dentro dos 308 jogos. Então é um aproveitamento muito bom para um período de tempo tão grande que o Renato ficou à frente do Grêmio. E aí 7 títulos conquistados, né, galera? 3 campeonatos estaduais, um tricampeonato, 2018, 2019, 2020, uma Recopa Gaúcha, uma Recopa da Sul-Americana, né, que é o confronto entre o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, uma Copa do Brasil, Libertadores. Então, assim, títulos não faltaram nesse trabalho do Renato Gaúcho à frente do Grêmio. Um trabalho sensacional que teve resultados dentro de campo, que eu acabei de citar esse aproveitamento absurdo dessas conquistas de títulos, e fora de campo também, em termos de finanças para o clube, porque o Renato teve uma contribuição enorme no desenvolvimento de novos jogadores. O Grêmio, no período em que o Renato foi técnico, faturou mais de 500 milhões de reais com vendas de jogadores. Jogadores nos quais ganharam espaço desde que quando o Renato Gaúcho assumiu
a equipe. Nós temos jogadores aí como Luan, que foi eleito o melhor jogador da América em 2017, naquela campanha absurda que ele fez na Libertadores da América. Temos a venda do Arthur para o Barcelona, que foi um jogador sensacional, meio-campista. Pedro Rocha, vendido para o futebol russo. Temos o Everton Cebolinha, mais recente, cracaço de bola, que foi vendido por Benfica. Temos também o PP, que foi vendido, vai sair agora no meio do ano para o Porto. Então, vários jogadores que deram um retorno técnico para o Grêmio, nas conquistas de títulos, como a gente já falou, porque todos esses jogadores que eu citei conquistaram títulos com a camisa do Grêmio e deram um retorno financeiro absurdo, no qual coloca o Grêmio numa situação muito favorável diante desse cenário tão pessimista por causa dessa pandemia, onde o faturamento dos clubes despencaram, mas o Grêmio consegue se destacar perante os outros clubes por ter tido essas vendas tão bem sucedidas. Além de jogadores que não tiveram tanto espaço na equipe principal, mas que foram vendidos, que é o caso do TT, que foi vendido para o futebol ucraniano, para o Shakhtar Donetsk, que é uma grande promessa que o Grêmio tinha, que não chegou a ter tantas oportunidades, mas veio uma grande proposta, o Grêmio acabou negociando. Então o Renato ele soube usar bem a base, por mais que sofreu críticas, porque tinha setores da diretoria que entendia que ele tinha que utilizar mais ainda a base. Mas eu acho que o Renato sempre trilhou um caminho mais prudente, de sempre nas suas equipes buscar o equilíbrio, a mesclagem de jogadores experientes com jogadores mais jovens. Em 2016, na conquista da Copa do Brasil, tinha a experiência do Douglas com a juventude do Pedro Rocha. Em 2017, a experiência do Lucas Barros, do Cícero, que não era titular, mas fazia parte do grupo, de Kahneman, de Jeromel, com a juventude de Arthur, com a juventude de Luan, mais recente agora com a juventude de Everton Cebolinha, com a juventude de PP. Então ele sempre soube fazer essa mesclagem muito bem feita, e essa mesclagem potencializou o desenvolvimento do futebol desses jogadores que deram retorno técnico dentro das quatro linhas e deram retorno financeiro para o Grêmio nesse cenário tão ruim por causa dessa pandemia. Outro ponto positivo desse trabalho do Renato, que o Renato soube valorizar a importância do Grenal. O Renato entendeu o peso que se tem esse clássico pro futebol gaúcho. É um clássico enorme no futebol brasileiro, mas a rivalidade dentro do estado do Rio Grande do Sul ela é gigantesca. Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos no Rio Grande do Sul, a gente conversa com eles, a gente entende que a rivalidade ela é muito pesada no estado. O Renato soube valorizar isso e entendeu o peso desse clássico para dar sustentação no seu trabalho. O Renato ficou 2 anos sem perder um Grenal. Foram 11 jogos de invencibilidade. Essa invencibilidade só foi cair agora no último Brasileiro, no jogo do segundo turno, numa derrota no último lance, praticamente, de virada por 2-1 no Beira-Rio. Então o Renato sustentou uma invencibilidade enorme. 3 títulos seguidos de Gaúcho, Recopa do Gaúcho, conquistando o título sobre o seu maior rival. Então o Renato soube valorizar isso. E em muitos momentos em que gerava alguma turbulência em seu trabalho, o Grenal o salvava, o ajudava, dava essa sustentação para ele continuar trilhando no seu trabalho. Então, um outro ponto positivo foi isso, dar importância ao clássico, entender o peso desse clássico. O Renato entendeu muito bem, por isso que o Grêmio ficou 2 anos sem perder um clássico. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Apresentei os números, apresentei os fatos. Quero saber agora a opinião de vocês. Deixa aqui nos nossos comentários, você foi a favor ou contra a demissão do Renato? Renato é o maior ídolo da história ou não é o maior ídolo da história do Grêmio? Deixa aqui a opinião de vocês, pra gente estar comentando aqui, vou estar respondendo cada comentário que eu estiver recebendo. E a gente, a qualquer momento, volta com mais um conteúdo imperdível aqui no Fora de Campo Oficial. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar o Fora de Campo a chegar a 1000 inscritos. Tá muito perto, galera. De grão em grão, a galinha enche o papo. Beleza? Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Fora de Campo Oficial.